Estamos aqui por tua causa, Jesus. Como sempre, é a tua presença que faz a diferença nesse lugar. Obrigado. 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 Senta aí, por favor. É a presença dele que, de verdade, faz com que a gente viva esse ambiente, essa atmosfera. E é essa presença que tem que gerar em mim e em você a convicção de que, independente do que a gente viva, Ele vai estar lá. Independente do que a gente viva, Ele vai estar lá. É porque eu estou falando isso, porque hoje eu vou falar sobre processos. E ninguém gosta de processo. Quando alguém diz assim, rapaz, eu estou passando aí por um processo, você já sabe que o negócio não está bom. Estou mentindo? Você já começa a imaginar a luta, a batalha, a dificuldade que essa pessoa está vivendo. E a nossa vida é feita de processos. Talvez você está vivendo um processo na vida sentimental, o outro na vida familiar, o outro na vida financeira, o outro no corpo, é uma doença, é o desemprego. Cada um de nós vive um tipo diferente de processo. Mas a nossa vida é feita de processos. E quando eu falo em processo, gente, eu falo de coisa que dói. Porque processos são dolorosos. Muitas vezes são difíceis de serem vividos. Mas o que eu mais gosto dos processos é que eles fazem com que a gente saia da nossa zona de conforto. É ou não é? Pensa comigo em Ana. O processo que ela viveu. Ana, sem poder ter filhos, é o processo dela. A esterilidade. Para piorar a situação, Penina tinha filhos e azucrinava a vida de Ana. Mas esse processo doloroso fez com que Ana saísse da sua zona de conforto. Eu gosto dos processos porque eles nos tiram da zona de conforto e nos levam para a zona de confronto. Porque é justamente dentro dos processos que a gente olha para os desafios, para as dificuldades. E aí é Deus dizendo assim, bora, você vai conseguir. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente começa a entender, gente, que todo mundo passa por processos. José passou por processo. Abraão passou por processo. Moisés passou por processo. E eu tenho uma notícia que tem que ser boa. Para mim e para você. Porque eu creio que quando a gente acabar essa mensagem hoje, você vai estar dizendo assim, eu não tenho mais medo dos processos. O processo vai ser seu aliado, não vai ser seu adversário. Não vai ser mais. Você sabe por quê? Porque a gente vai passar por processo até Jesus voltar. Como é que é, pastor? Somente até Jesus voltar. A pandemia é um processo. Não é um processo que a gente está vivendo.
Quantas lutas, dificuldades a gente não já viveu por causa dessa pandemia? Um processo. Mas se até Jesus voltar. E por que, pastor, eu tenho que passar por processo? Sabe por quê? Porque ninguém aqui nasce pronto. Tem vezes que Deus permite que os processos venham para acorchar a gente, sabe? Para Ele dar uma cutucada, para fazer a gente acordar, e para fazer a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Eu tenho aprendido que processos nos levam a propósitos, a destinos. E eu posso te garantir que o destino que Deus traçou para mim, para você, vai ter o processo no meio. Tem gente que diz assim, eu quero viver os teus planos, Deus. Chora. E Deus só está dizendo assim, amém, meu filho. Então, se submeta aos processos. Ninguém vive nenhum tipo de plano de Deus sem viver os processos. Um cara chamado Ron Popeil disse: o segredo de todo um projeto, às vezes, é dar um passo de cada vez. Isso é processo. É entender que ninguém nasceu grande, ninguém nasceu perfeito. As pessoas que são nossa inspiração na Bíblia, todas elas tiveram que passar por um caminho árduo, difícil, chamado de processo. E talvez você diga assim, pastor, mas é porque o senhor não sabe. Então, pastor, comigo o negócio está mais pesado, está mais difícil. Quanto maior for o plano de Deus para a sua vida, maior vai ser o processo. Porque você acha que José viveu o que viveu? Um cara que ia ser governador do Egito, que na verdade era a figura principal depois de Faraó. Por isso que ele teve que viver aquele processo difícil dentro de casa, quase morto, vendido como escravo, alvo de uma calúnia, é preso, para depois viver o quê? O propósito. Não tem como viver propósito sem viver antes o processo. Mas só para animar você, se o negócio está mais pesado para você, é porque também o plano vai ser maior para você. Vai ser, em nome de Jesus. Vai ser. Meu avô, ele tinha uma padaria. Eu amava ir lá na padaria do meu avô. Ai, como eu gostava de comer aquele pão doce, gente, com Coca-Cola. Quem nunca fez isso aí, gente? Ai, Jesus. Às vezes eu saía da aula já doido para passar lá na casa, lá na padaria dele. E ele sabia que quando a gente chegava, misericórdia, a falência chegava também. Que a gente já pedia tudo, rosquinha, pá. O pão de lá era tão gostoso, fofinho. E você sabia que o pão, para ficar fofo, bem feito, os padeiros sabem disso. Você tem que amassar muito. Abre lá a massa, o trigo. Bate, pá, junta de novo, abre de novo, para ficar bem fofo, daquele jeito que Tiagão gosta. Já sorriu assim. Quem é fã de pão aí, gente? Pão é um veneno. Foi o meu nutrólogo que falou. Mas vou falar dele agora. Mas o que é que isso tem a ver com essa mensagem? Sabe o que é que tem a ver? Processos são para isso. É Deus permitindo que a gente seja amassado.
bate, pum, 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 pum. Mas depois, o resultado é o melhor. Por isso que eu estou dizendo, pode celebrar. Pode celebrar. Vai valer a pena. Se você fugir dos processos e considerá-los como seus adversários, você vai depois, lá na frente, você vai dizer assim, que besteira eu fiz. Mas se você entender que esse processo é seu aliado, e você acha que Deus quer te destruir, talvez você está dizendo, não aguento mais, pastor, mas eu não aguento mais. Deixa eu te falar uma coisa, olha o que a Bíblia diz. Salmo 103, versículo 14. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura. Deus se lembra que nós somos pó. Você acha que Deus vai permitir que eu e você vivamos um processo para nos destruir? Para acabar com a nossa vida? Não. O papel do diabo é que é matar, roubar e destruir. O do nosso Deus é dar vida e vida em abundância. Da mesma forma que o pão, a pessoa bate nele, na massa, puxa para ele crescer, para ficar fofinho, para ficar bom. É o que acontece na nossa vida. Os processos trazem progresso, trazem crescimento. Hoje eu quero que eu e você saiamos daqui entendendo 3 lições que Deus quer que a gente aprenda no processo, para nunca mais, escuta, nunca mais a gente reclamar. Quando a gente estiver no meio das lutas, das dificuldades, querer desistir. Essa foi uma das razões de Deus ter trazido esse tema ao meu coração, porque tem tanta gente que para no processo e está tão perto do propósito. Eu sei que é o diabo que tenta fazer isso, mas hoje, em nome de Jesus, o diabo vai perder de novo, porque a gente vai em direção ao nosso propósito. Então, qual é a primeira lição que a gente tem que aprender no processo? O processo nos molda. O processo nos molda. Lá em 2 Coríntios 3:18, a Bíblia diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse versículo aqui que a gente acabou de ler é o texto-chave de todo esse capítulo. Quando a gente observa a velha aliança, nós estávamos debaixo de uma escravidão, da morte, da condenação, e de repente vem a nova aliança, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio para morrer, para que a gente morresse com Ele, aquele que veio para ressuscitar, para que a gente ressuscitasse com Ele, aquele que veio gerar vida e vida em abundância em mim e em você. Quando a gente entende isso, a gente compreende que a gente está sendo moldado para nos parecermos com quem? Com Ele. Por isso que o texto vai falar aqui, sendo transformados com glória cada vez maior. Esse véu que existia na nossa visão espiritual, no nosso coração, ele não só foi retirado quando a gente se converteu, mas existe algo que a gente chama de, olha que engraçado, processo de santificação. Quanto mais a gente se separa para Deus, mais a gente se parece com Deus. Essa santificação é um contínuo remover
de máscaras. Engraçado, porque eu estou falando de máscaras hoje, né? Está todo mundo de máscara. Mas às vezes, sabe, existem pessoas que usam máscaras espirituais. Pessoas que se escondem atrás dos vícios, dos erros. E o que é que Deus tem que fazer? Processo. É o processo que faz com que a gente seja moldado. Quer ver uma coisa? Paulo. O nome era Saulo antes. Teve que passar pelo processo, gente. Ele tinha uma máscara. A máscara da religiosidade. E essa máscara da religiosidade fazia com que Paulo achasse que ele era o certo e que todos os cristãos eram os errados. O que é que fez ele cometer? Cometeu a morte, o assassinato de vários cristãos. Estava lá, a máscara da religiosidade. Qual foi o processo? Opa, ele está caminhando, de repente vem uma luz forte. Paulo fica cego. Foi o processo que teve que moldar o coração dele, para que ele pudesse se tornar quem ele se tornou, o grande apóstolo, escritor de inúmeros livros, inclusive desse que a gente acabou de ler aqui em 2 Coríntios. Deus não apenas nos destinou para a glória, mas Ele está empenhado em nos transformar à imagem do Rei da Glória. E às vezes a gente pensa assim, quando eu chegar lá, enquanto a gente não chega, a gente vai ser transformado aqui na terra. Porque escuta o que eu vou te dizer, Jesus não vai aparecer pessoalmente aqui na terra, como Ele fez há 2000 anos atrás. Mas Jesus aparece de outra forma, através de mim, através de você. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos a imagem de Deus, a imagem de Jesus, a imagem de Cristo na vida das pessoas. É por isso que quando a gente passa por um processo, nós estamos sendo moldados para nos parecermos com Ele. Colin Kruse diz: a transformação na imagem do Senhor não acontece num certo ponto do tempo, mas trata-se de um processo contínuo. É por isso que a gente vive processos. Por quê? Porque é algo que vai continuar sendo feito até Jesus voltar. É contínuo. Ah, mas eu entreguei a vida a Jesus e não mudo assim de uma hora para outra. Não. Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos salvos do pecado. Mas existem carrapichos. Existem coisinhas que ainda estão grudadas. E Deus tem que nos moldar a sua imagem, para que a gente comece a perder isso. É ou não é? Você quer ver uma coisa? Bem claro aqui, bem prático. O cara se converteu, acostumado a falar palavrão. Eu conheço um cara, o bichinho se converteu, entregou o coração de verdade para Jesus, gente. Mas sabe o que aconteceu? Era novo convertido. Um dia, alguém disse assim: ora aqui. O bichinho não sabe orar, não. E eu estou falando isso, isso é verdade, verídico. Ele começou a orar, e do jeito dele. Agora imagina, você lá na oração, e ele falando um bocado de Deus, o Senhor é... Eu só quero dizer que meu coração é... A culpa é dele? Não. Ele deixou de ser salvo? Não. Mas ele tinha que passar por um processo.
tem que moldar. É ou não é, gente? Aí sabe o que acontece? A gente tem a mania de... O cara se converteu, o primeiro erro que ele comete, cancela. Vou pregar uma mensagem. Cancelado. Não, a gente tem que entender que está todo mundo no processo. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz: eu estou no processo. E tu também. Então não vem me condenar não. Porque aí eu também não te condeno. Mas é isso. Processos são para moldar a nossa vida. Esse verbo metamorfometa, transformados, está no presente. Do texto que a gente leu de 2 Coríntios. Isso indica o que? Natureza contínua da transformação. Agora, quando a gente vê a Bíblia dizendo assim, de glória em glória, de glória em glória, está mostrando a natureza progressiva. O que é que isso significa, pastor? Me explica. Nós não estamos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados por meio dos processos. Eita glória! É por isso que processo é uma bênção. Porque o processo aperfeiçoa a nossa vida. Nos melhora. Arranca de nós coisas que precisam ser arrancadas. Quando a gente começa a viver esse processo como o instrumento de Deus para moldar a nossa vida, o nosso caráter, como vale a pena. A única coisa que me deixa triste é que tem muita gente que diz assim: não, mas eu já me converti há muito tempo. O pior é que esses que dizem eu já me converti há muito tempo são os piores. Sabe por quê? Porque são esses que acham que já são perfeitos. São esses os que apontam as falhas, são esses os que criticam. E por isso que são essas pessoas que precisam mesmo serem moldadas por Deus, viverem processos. Independente do tempo que você tem de cristão, deixa eu dizer uma coisa, sempre vai ter alguma área da nossa vida que precisa ser moldada. Sempre. Agora, quando eu chego e eu digo para Deus assim: não, Deus, eu estou ok, está tudo bem. Porque tem gente que é assim, né? Você está bem? Você vai fazer um discipulado com a pessoa, como é que você está? Está tudo bem. Não, mas assim, está tudo bem. Não, mas tudo bem. Né? E depois você vê que não estava. Depois você vê que, infelizmente, a pessoa estava passando por isso, estava passando por aquilo, daqui a pouco a bomba explode. A culpa é sua? Não. Sabe por que não? Porque Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, tão educado, tão gentleman, que Deus só molda quem se permite ser moldado por Ele. Deus é aquele oleiro que Ele olha para o barro, porque Ele sabe que a gente é barro. E Ele nunca vai dar nada que seja para destruir o barro, não. É para moldar. Ele olha para o barro e só espera o barro falar assim: faz um negócio bonito. Quando ele ouve isso, aí ele: tá bom, eu vou. Mas tem pessoas que infelizmente deixam os processos de lado porque não querem ser moldados. Judas Iscariotes tinha tudo, gente, para ser moldado por Jesus. Quem aqui não gostaria de ser discípulo de Jesus direto? Uau, eu já tô na frente da fila. Não é? Agora, você ter a oportunidade de caminhar com Jesus por 3 anos e pouco, ouvir Jesus, meu Deus, ver os milagres que Jesus realizava,
Ouvi ele dizendo assim: vai de 2 em 2, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer milagre. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E de repente você não permitir ser moldado por Jesus. Judas perdeu a oportunidade da vida dele. Perdeu. Quando eu falo de transformação, gente, eu falo de promoção. A gente tem que entender que quando o Senhor está nos moldando, é porque Ele está nos preparando para o destino que Ele sonhou para a nossa vida. Mas nunca vai ser sem eu permitir que Ele me molde. Nunca. A Bíblia fala de Eliseu. Fala que quando Elias chegou para levá-lo, Eliseu estava lavrando a terra. Elias manda ele deixar tudo. Eliseu começa a seguir Elias, começa a ver, a aprender. O que é isso? Processo. Começa a ser moldado. O que é isso? Processo. E aí ele recebe unção dobrada. Eu acredito que essa unção dobrada é algo que Deus quer dar a todos. Todos, o poder dele, a glória dele, Ele quer dar para a gente ser usado para o louvor dele. Mas tem gente que não entende que antes da unção dobrada vem o processo. Não há promoção sem processo. Ninguém pode se tornar profeta se antes não for um lavrador. E o lavrador é aquele que se deixa ser arado. Eu sei o que eu vivi para chegar onde eu cheguei. E deixa eu dizer uma coisa. Estou nem na metade do caminho. Sabe o que eu digo? Porque eu digo isso? Porque eu sei que ainda vai ter processo. Eu sei que o oleiro ainda vai pegar o barro, vai amassar, vai esticar. Para quê? Eu chegar lá, porque eu vou chegar lá. Você vai chegar lá. Mas não esquece, tem que ser moldado. Às vezes você está querendo ser uma coisa, e é um sonho que Deus botou no seu coração. E aí você diz: mas eu não estou nem nessa profissão, pastor. Você não está entendendo que é o processo. Quando eu fico olhando minha vida, minha história, a viagem que eu fiz para os Estados Unidos, e ter ficado longe dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos. Ei, sabe, eu começo a pensar assim: uau, foi um processo. Porque aí foi quando Deus me trouxe para Paulista. Eu conhecia quem? Só ninguém. Só ninguém, sério. Processo. Para eu viver o que eu estou vivendo. Sabe? E nesse processo sempre tem um processo no meio do processo. E aí é quando eu digo, quando Deus tem algo grande, vai ter processo, tem processo. Aí veio o processo da nossa primeira filha. Pá. E a gente viveu aquele processo todo, de Deus moldando, para a gente viver o que está sendo vivido. O maior problema é que Deus não vai chamar a mim, a você, onde nós queremos, mas onde Ele precisa que a gente esteja. Por isso que José foi para onde? Para o Egito. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Puf. Processos nunca vão ser compreendidos
Processos não são fáceis de serem vividos. Porque quando a gente está sendo moldado, dói. Mas caminhar com Deus é isso. Entender que muitas vezes Deus vai pedir para você o que nunca vai pedir para o outro. Ah, pastor, mas fica na tua, filho. Só faz. Os meus filhos de São Luís estão aí assistindo. Lá eles têm uma expressão que é: faz teu nome. Faz teu nome. O pessoal de Imperatriz do Maranhão deve entender essa expressão aí direitinho. Deus molda cada um de nós de uma maneira diferente. Por isso que você tem que parar de comparar-se. Você tem que parar de ficar olhando para o processo do outro, dizendo assim: é mais fácil do que o meu. Eu estou há tanto tempo, pai, esperando o meu casamento. Olha ela, olha ela. Porque tem gente que é assim. Escuta, o seu processo é diferente do dela. E você sabe, não existe um processo melhor que o outro. Deus tem propósitos diferentes para cada um de nós. E a gente tem que celebrar isso. Agora, o que é que eu faço, pastor? É só se submeter. Se submete ao processo que Deus colocou diante de você, acabou-se. Porque quando a gente se submete, coisas novas acontecem. C.S. Lewis disse: cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Vamos perguntar para mim, para você hoje, qual vai ser a nossa opção? Vou passar pelos processos, eu vou ser moldado, ou a gente vai decidir parar no meio do caminho? Quer ver uma pessoa que parou no meio do caminho e deixou de ser moldada? A mulher de Ló. Era um processo ter saído de Sodoma. Mas o que é que ela fez? Olhou para trás. Quem abandona processos fica estátua. Não consegue mais se mexer. Sabe por quê? Gente, isso é muito sério. Eu não sei se você está pegando isso. Não tenta pular as etapas. Quem abandona processos tira a mão de Deus da massa. Tira. Você sabe o que é isso? Eu sempre disse para Deus, e eu continuo dizendo: paizão, o senhor sabe disso. Deus me guia. O que eu tiver que viver, eu vou viver. Porque eu vou viver com o Senhor. Não sei o que é que o senhor tem, mas tem batalha, tem luta, tem guerra. Mas eu estou contigo. E eu não abro. Se for preciso quebrar o vaso, quebra. Faz de novo, porque eu sei que o Senhor vai fazer melhor do que antes. Carl Roger disse: quando me aceito como sou, já estou me modificando. O que é isso, pastor? Quando a gente aceita o que Deus nos chamou para fazer, quando a gente aceita o processo que Ele te chamou para viver, quando a gente entende que as barreiras que estão diante de nós são para serem rompidas, está tendo mudança dentro do nosso coração. Vê que coisa interessante. Nos Jogos Olímpicos do Império Britânico, estavam sendo disputados na Nova Zelândia, num local chamado Auckland. O cara que venceu a maratona, estava chovendo demais, gente. Estava chovendo muito naquele dia. Ele começou a perceber que ele estava pesado. Porque qualquer atleta de alto nível percebe isso. Eu mesmo, quando estou correndo, eu já percebo. Um outro tipo de peso. Mas sabe o que ele fez?
Quando ele percebeu que estava sentindo o peso, ele tirou os seus tênis. Ele foi correndo descalço para vencer aquela maratona. Ele tirou o peso. Mesma coisa sou eu e você. Sabe, se a gente quer vencer as etapas da nossa vida, a gente tem que entender que tem coisas que tem que ser arrancadas. No processo em que Deus nos molda, tem muita coisa que vai ficar para trás. Se você perceber, o oleiro quando está fazendo aquela moldura do barro, gente, você vai ver que muita coisa vai ficar no chão. Por quê? Para que haja a beleza do vaso. Eu sei que essa parte que mais dói. Eu sei que essa parte que o diabo mais diz assim: tá doido? Vai deixar de viver sua vida? Mas vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque quando você vê a obra final, uau! Aí você entende o que é que estava acontecendo. Sabe, na nossa vida, se for preciso, a gente sacudir sandália, né? O que sandália é? Pode ser o orgulho, pode ser a mágoa, pode ser o ego, pode ser um vício, pode ser o que for. Se for preciso, a gente remover. Para chegar no fim, a gente vai deixar Deus arrancar. Nós não vamos abrir mão dos processos. Porque é através dos processos que a gente vive os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, o processo nos molda. Segundo, o processo antecede a promoção. Eu estou empolgado hoje. Me perdoa. Porque essa mensagem, de verdade, quando Deus trouxe esse tema no meu coração, assim, ardeu demais, muito. Porque tem tanta gente, meu Deus, tanta gente que parou no meio do caminho. Mas hoje eu vou dizer uma coisa, eu e você estamos aqui. É um ano ilimitado. E eu sei que Deus está trazendo de volta a consciência de que a gente parou um processo, mas agora vai continuar. Vou te dizer, Deus vai te colocar no caminho do processo de novo. Deus vai te colocar no caminho do processo de novo. Vai doer, pastor? Vai! Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe por quê? O processo antecede a promoção. 2 Coríntios 4, 17, 18 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Gente, eu sei que humanamente falando as aflições são pesadas. Eu sei que humanamente falando as aflições são dolorosas, mas quando nós as vemos sob a perspectiva da eternidade, como diz o texto, passam a ser leves e momentâneas. Deixa eu dizer, o processo não é eterno. O processo passa. Ele passa. Por isso que a gente tem que olhá-lo como nosso aliado e não como nosso adversário. A gente entoou um cântico hoje, declarando que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aí, todas. Pode estar doendo agora. Você pode estar chorando agora. A tristeza pode estar tentando alcançar a sua vida agora. Mas daqui a pouco. Fala para essa pessoa linda aí que está perto de você, daqui a pouco. Olha para outra e diz assim, daqui a pouco. Olha para mim. Daqui a pouco. Tudo passa. Daqui a pouco, o processo fica para trás.
E aí vem o quê? Propósito. Vem o quê? O destino. Vem o quê? O plano de Deus para a nossa vida. Vamos pensar da seguinte forma: toda vez que o processo chegar, a vitória está chegando logo atrás. Você tem que, quando você está num processo, você tem que começar a pensar assim: não, Deus vai ter promoção, Deus vai ter vitória, vai acontecer algo bom. Mesmo quando parece que não é bom, mas vai acontecer alguma coisa boa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Povo de Israel, sai do Egito, os bichinhos. Já pensando, uau, sai 430 anos, gente, no Egito, aquela luta, escravidão. Vamos para onde? Vamos para a terra prometida. Já se deparam com o Mar Vermelho. E depois, deserto. É processo. Tem que ter mas eles estavam indo em direção aonde? Terra prometida. É isso que a gente tem que entender. Cada passo, lembra de cada passo que você e eu estamos dando, a gente está chegando mais perto. 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 Até chegar lá. 19 anos de ministério faz agora. Mas a cada ano que passava, era um processo a menos. E o alvo, o propósito era complexo. Não, você não está entendendo. Propósito é isso aqui, ó. O propósito é isso aí, ó. Milhares de pessoas online. O propósito é agora, lá na Zona Norte, centenas de pessoas adorando. O propósito é esse lá em Camaragibe. O propósito é esse lá em Abreu Lima. O propósito, vidas. Mas ó, com 7 pessoas, um passo de cada vez. 70. Bora. 700, bora! 7.000. E hoje a gente nem sabe mais. Eu sei que o que mais nos preocupa é qual vai ser o tempo, pastor. Em quanto tempo eu vou ser promovido? Porque quando você entra numa empresa, como é que é o esquema? Você entra na empresa, tem uma escada para você se promover. E você já fica doido para poder chegar lá no ápice. E aí você vai pensando no tempo. É normal, é humano isso. Mas deixa eu falar, filhos. O processo é algo que eu e você não temos como dizer quanto tempo vai durar. Mas eu sei que vai durar o tempo certo para a gente ser moldado, para Deus cuidar do nosso coração, para Deus imprimir no nosso coração a vontade dEle, a motivação certa. Porque senão você vai chegar no propósito e vai viver pouco tempo. Quando eu penso na vida de Saul, o rei que ele podia ter sido, a maneira como Deus o levantou. Qual foi o erro, pastor? Simples. Não deixou. Ele não viveu o propósito todo. A espera pelo profeta era um processo. Por 2 vezes, era um processo. Deus nunca vai poder dar a mim e a você algo que eu e você não tenhamos paciência para deixar Deus fazer. Aí é a hora que a gente pisa e acha que vai fazer. Não faz.
Deus tem promoção, Deus tem algo, um nível maior, tem, mas tem que viver o processo. Por isso que tudo que a gente vive na vida, tudo que a gente vive na vida é intencional. Tudo faz parte de um processo. Uma vez um crente, um servo de Deus, escreveu uma carta para um editor de um jornal, que era cristão. E sabe o que ele disse assim? Eu estou me queixando porque eu vou ao templo por 30 anos. Já ouvi mais de 3.000 mensagens. Mas vou dizer uma coisa. Não consigo me lembrar nenhuma delas. Ou seja, para mim, eu estou perdendo tempo. Para mim, as pessoas que estão indo para a igreja estão perdendo tempo. Isso gerou uma discussão, gente. Um monte de gente começou a enviar cartas para o editor desse jornal, para tentar de alguma forma mostrar, vale a pena a gente buscar Deus e tal. Mas uma pessoa vê o que essa pessoa escreveu, e eu amei o que ela escreveu. Estou casado há 30 anos. E nesse tempo todo, minha esposa cozinhou cerca de 32.000 refeições. Uau. Mas em todo esse tempo, não consigo me lembrar do menu de uma única dessas refeições. Mas uma coisa eu sei: todas elas me nutriram, me deram a força que eu precisava para fazer meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria fisicamente morto hoje. Do mesmo modo, se eu não tivesse ido à igreja, ao templo, para me nutrir, eu estaria espiritualmente morto hoje. O que a gente aprende aqui? Nesse processo antes da promoção, tudo é para nos nutrir, fortalecer, alimentar a nossa fé, para Deus colocar dentro de nós o potencial que só pode vir dele, para na hora certa. Fala assim comigo: na hora certa. Fala mais forte: na hora certa. Via promoção. Pronto. Quando as coisas acontecem dessa forma, quando a gente não fica tentando entender os processos, quando a gente não fica desesperado por causa dos processos, a gente sabe, na hora certa, vai vir a promoção. José fez isso. Porque se tinha um cara que tinha que ficar desesperado diante dos processos, era ele. Mas José fez isso. Ele sabia que tinha alguma coisa aí. Os irmãos colocarem num poço, depois tirarem, depois o venderem, depois ele chegar à casa de Potifar, ser caluniado pela esposa de Potifar, ser preso, desvendar um sonho, ter sido esquecido por 2 anos pelo copeiro. Mas de repente, alguém disse assim: José, Faraó quer te ver. Promoção. Tudo que eu e você estamos vivendo hoje é intencional. Por mais que a gente não entenda. Eu nunca entenderia na minha mente humana que, meu Deus, através do que eu e Thalita vivemos com a nossa primeira filha, milhões de pessoas seriam alcançadas. Nunca. Mas era um processo. Eu tinha que passar para ser promovido. Escuta, vai doer, vai. Está doendo, tá? Faz parte da espátula de Deus na sua vida. Ele está te moldando. Mas entenda, tem uma promoção. No fim de tudo, você vai dizer: valeu a pena.
Para finalizar, fica de pé no seu lugar. O processo nos ensina a confiar em Deus e a depender dEle. Eu acho que esse aqui é o clímax, é o ápice daquilo que Deus quer fazer. Ele só quer que você confie. Ele só quer que você dependa. Que Ele cuida de você. Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Deus vai determinar os seus passos em meio aos processos. Ele vai dizer assim: pisa aqui. Você vai querer pisar no outro. Ele diz: pisa aqui, filho, aqui é seguro. E ao invés de a gente tentar fazer do nosso jeito, no nosso padrão, não, deixa Deus fazer. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Quando a gente aceita passar pelo processo, a gente está dizendo para Deus: eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Mas quando a gente desiste, a gente está dizendo assim: eu vou fazer. E quebra a cara. Jonas achava que Deus estava errado em levar a salvação para Nínive, gente. O que é que ele fez? Vou para o navio aqui, vou fugir. Adiantou de alguma coisa? Não adiantou. Posso dizer uma coisa: Deus é o Deus da alegria, mas Deus também é o Deus do processo. Deus é o Deus das bênçãos, mas também é o Deus do processo. Deus é o Deus da bonança, Ele é, mas também é o Deus do processo. Confia no Deus do processo. Apenas acredite que na hora H Ele vai estar lá. Ele sabe o que está acontecendo e sabe para onde está te levando. Eu vi uma ilustração de W.L. White. Ele estava em um navio que naufragou. Ele é americano. É um navio que era um porta-aviões. Começou a pegar fogo. Ele começou a ver marinheiros que tinham salva-vidas presos no casco do navio. O navio pegando fogo, esses marinheiros quase morrendo, quase chegando junto, e eles presos no casco, com salva-vidas neles mesmos. Mas eles não colocaram a confiança no salva-vidas, como se quando caísse alguma coisa iria acontecer. Eles eram novos, marinheiros novos. Mas é assim que acontece com a minha vida e a sua às vezes. Deus está dizendo assim: se joga. E a gente está dizendo assim: Deus, mas a altura é alta. Não tem como, Deus vai ser. E Deus está dizendo assim: se joga. Sabe por quê? Não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro, gente. Ele é o salva-vidas. Ele é aquele que cuida. Ele é aquele que a mão dele está estendida sobre nós todos os dias. E a Bíblia mostra que Ele não nos deixará um dia sequer. Ele está hoje, Ele está amanhã, está depois da manhã, e depois. Ele está nos processos. Agora o que é que eu e você temos que fazer? Temos que confiar que o processo nos molda, que o processo antecede a promoção, e que o processo nos ensina a olhar para os montes e entender que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, e que tem a minha e a sua vida nas suas mãos. Ei,
Vamos passar pelos processos, mas nunca iremos passar sozinhos. Se Ele está dizendo vai por aqui, Ele também vai. Se Ele disser assim, vai para a fornalha, Ele está lá. Se Ele disser assim, vai para a cova, Ele está lá. Onde quer que Ele mandar eu e você ir, Ele estará conosco. Que nessa noite, você que está vivendo um processo na sua vida e talvez estava andando para trás e dizendo, não aguento, eu não aguento. Hoje é o dia de você entender. Se você não viver esse processo, você não vive propósito, você não vive o destino que Deus tem para a sua vida. Pula, se joga, se lança, porque a mão do Senhor vai